Olá, eu sou Hélio Arão Júnior, eu sou médico urologista e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre um assunto que está muito na mídia, né? Tem gente famosa fazendo aí, que é harmonização peniana ou bioplastia para aumento peniano. Fica comigo até o final. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, eu vou te convidar mais uma vez. Se inscreve aí, Dr. Hélio Arão Júnior, deixa seu like, o seu comentário, a sua sugestão, ela é importante para mim. Eu procuro responder cada pergunta e cada comentário, porque através deles eu gravo outros vídeos e através da sua sugestão e das dúvidas aqui do consultório que eu tenho gravado vídeos para você, ok? Vai lá também lá no Instagram e me segue lá no Dr. Hélio Arão Júnior, ok? É muito comum o homem tá sempre buscando, tá sempre insatisfeito com o seu genital. Então não é incomum você ver na internet inúmeras propagandas oferecendo milagres para aumento peniano, para engrossar o seu pênis, para fazer milagres no seu genital. E hoje está na moda um procedimento que chama harmonização peniana. Algumas pessoas chamam assim e outros chamam como bioplastia para aumento peniano. Bem, o que é isso? Isso, na verdade, é quando nós implantamos na região do pênis ali, logo abaixo da pele, logo acima da múscula, da túnica fibrosa, né, nós implantamos ali substâncias que vão preencher o pênis e vão fazer com que ele fique mais grosso, mais vistoso, mais calibroso. E não é incomum as pessoas procurarem esse tipo de tratamento nas clínicas em todos os locais, principalmente nessas clínicas que mexem com a parte de medicina sexual e que oferecem milagres de todos os tipos. Muitas vezes, na busca contínua para um aumento, você vai se deparar com muitos charlatões no meio do caminho. Esse vídeo é um vídeo de orientação, é baseado nas recomendações das sociedades Americana de Urologia, Sociedade de Medicina Sexual, Sociedade Brasileira de Urologia. Por quê? Porque tudo que nós fazemos no nosso corpo, principalmente no genital, é baseado em evidências. Eu não tenho como colocar no corpo de um homem algo que não tem fundamento científico, que ainda não foi liberado. É claro que é uma área que tem sido muito estudada, muitas coisas novas estão surgindo, é bem provável que num futuro próximo muitas coisas vão ser validadas para melhorar o aspecto do genital, para melhorar o calibre, para melhorar o formato, não só do corpo, como também da glande. Porém, hoje, em 2022, ainda não existem nenhum produto que está completamente liberado. Nós vamos falar de alguns aqui que estão em andamento, os estudos estão em andamento e alguns que são proibidos. Vou falar para você no caráter de orientação, para que você não saia colocando no seu corpo algo que vai te fazer mal. Bem, primeiro deles, eu vou falar um pouquinho sobre o ácido hialurônico. Qual das nossas esposas ou das nossas companheiras aí que nunca fez um preenchimento com ácido hialurônico nos sulcos, nos lábios? Por quê? Porque o ácido hialurônico é um produto que é do nosso próprio corpo, ele é natural do nosso próprio corpo. Então as mulheres, elas colocam ele no sentido de preencher pequenas falhas e com o tempo ele vai sendo absorvido e necessita de novas aplicações. No pênis, a tendência é que isso aconteça também. É aplicado ali logo acima da musculatura do dartos, da túnica dartos, e ele se vai preencher com ácido hialurônico. Esse produto ele vai dar um formato melhor para o pênis e ele tem uma durabilidade de 6 a 8 meses. É um produto que é natural, a tendência é que ele vá reabsorver com o tempo e a tendência é não ter grandes complicações. Ainda não está sendo validado, ainda não foi validado, é bem provável que uns estudos que vão sair vão acabar validando o ácido hialurônico para esse tipo de uso, para essa finalidade de engrossar, de melhorar a própria forma peniana. Uma segunda coisa, a gordura corporal. É muito comum homens aí estão fazendo lipoaspiração para melhora de performance, para melhora do desenho corporal, e aquela gordura que é removida ali, muitas vezes ela é aplicada no pênis, né, com o intuito, assim como é preenchido ali o glúteo da mulher, eles estão aplicando, né, em caráter ainda experimental. A pessoa tem que assinar um termo, sabendo que aquilo pode dar infecção, que aquilo pode dar algumas complicações, e sim, em alguns locais ele é aplicado no pênis e aumenta realmente o calibre, fica com um calibre um pouco aumentado, fica com um aspecto um pouco mais calibroso, às vezes até uma estrutura diferente. Qual que são os riscos? Os riscos é o risco da infecção, é o risco daquilo provocar uma retração
né? Porque a gordura às vezes ela pode retrair, inflamar e provocar uma fibrose no corpo do pênis. Ainda não é algo que não foi, que é validado, não foi validado ainda, porém, a curto prazo eu percebo que isso vai acabar sendo liberado aí pela Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Em alguns lugares já tem sido usado, mas tudo isso é feito em caráter experimental. Uma outra coisa que é muito usada é o PPMA. Esse é proibido. Esse é o que se usa aí nos locais clandestinos para aplicação no bumbum, para desenhar o glúteo das mulheres, né? E ele também tem sido aplicado no pênis dos homens e isso causa um problema porque é um material sintético, não é absorvível. Se ele te der uma complicação no seu pênis, é difícil de remover. Já peguei um caso aqui que o cara aplicou isso numa clínica no interior aqui do estado de Goiás e deu uma necrose na pele do prepúcio e foi preciso fazer um debridamento e tirar toda a pele. Então não entre nessa, porque você só tem um genital, se você der problema com ele, você não tem como tratar, você não tem como recorrer a nada. PPMA é proibido não só para aplicação no pênis, como também nem em caráter experimental, no pênis e nem no glúteo. Então se você está colocando isso no seu corpo, você está arcando com o risco. Não faça isso, não entre nessa noia de querer melhorar as coisas, o pênis às custas de algo que é proibido. Isso aqui nem em caráter experimental ele é aprovado, ok? Uma outra coisa que também não é aprovado, que os homens têm usado muito, eu vejo aqui no consultório e fica horrível, porque ele se esparrama e a gente não consegue depois remover e você não consegue colocar ele de uma forma homogênea, assim como você consegue fazer com ácido hialurônico, ele fica bolsões ao longo de todo a pele, logo acima da albugina. É o silicone líquido. Eles têm aplicado silicone líquido, né? É um produto que também ele não absorve no nosso corpo e aí ele esparrama de uma forma heterogênea, fica muito feio e o aspecto final não é agradável. E não tem como você remover, porque ele impregna na pele ali logo debaixo, no subcutâneo que tem, e fica muito difícil de remover, além do qual, tanto o silicone industrial líquido, quanto o PPMA, eles podem migrar para dentro de um vaso e causar graves problemas, né? Eles podem migrar para o seu pulmão e causar uma embolia pulmonar, então é algo muito grave, não se deve usar. Uma outra coisa que tem usado, né, e no passado já foi usado, e nos Estados Unidos ainda tem alguns locais que usam, é a penuma. Penuma é um envolvimento que tem ali em volta do pênis, que se usa um silicone, ele tem um formato de uma esponja, o pênis fica aqui, ele abrange, assim, envolve o pênis todinho com esse silicone, né? Ele não é um silicone líquido, ele é um silicone igual uma prótese de mama, ele não se esparrama, ele é envolvido no pênis. Aqui no Brasil ele não é aprovado, né? A Anvisa não tem registro. Nos Estados Unidos é mais fácil de usar esses dispositivos, né? No Brasil ele não é aprovado ainda, ele promove não um aumento no sentido de comprimento, mas no calibre, né? Ainda também não está aprovado no Brasil. Existem alguns outros produtos que estão sendo utilizados, como por exemplo plasma rico em plaquetas, né, do próprio corpo. Você vai pegar o plasma, vai fazer um trabalho com ele e vai implantar aquilo ali no subcutâneo, né, e isso é natural, é do próprio corpo. Ele também aumenta um pouquinho o calibre, é algo ainda experimental, né? Muito em breve nós vamos ter surpresas com relação a isso. Então, o que nós temos hoje para engrossar o pênis, né, são essas substâncias. Nenhuma delas ainda, estou falando agora, em começo do ano de 2022, ainda não tem nada liberado, né? As grandes sociedades, elas não validam o uso desses produtos, porém, existem muitos estudos e eu acredito que num futuro próximo, tanto o ácido hialurônico quanto essa gordura que é feita através de uma lipoaspiração e quanto o plasma rico em plaquetas, eles vão acabar sendo liberados e vão começar a fazer parte de uma rotina de consultórios aí de quem mexe com a andrologia, né, e que vai se propor fazer esse tipo de tratamento. Portanto, não vá fazer esse tipo de tratamento na esquina, aí, numa clínica qualquer, com um médico que você não conhece, que não seja habilitado, né? Procure o seu médico, né? Se informe a respeito disso e não faça nada baseado em vídeo de internet ou porque um vizinho fez, ou porque um amigo fez, ou porque um cantor colocou isso, ok? Seja prudente, você só tem um genital e trate bem, cuide bem dele para que você tenha uma vida sexual longa. Esse exemplo que eu dei aqui do rapaz que chegou aqui com o pênis
com a pele toda necrosada, né? Ele tinha um pênis normal, e na busca por um aumento do calibre, necrosou o pênis todo, a pele, não o pênis, a haste do pênis, a pele toda. Nós precisamos fazer um enxerto, não ficou algo bonito, né? Ficou funcional, mas não ficou bonito. Então, no final das contas, se for olhar no geral, não faça isso. É perigoso e pode te causar graves problemas. Espero que esse vídeo aí de caráter informativo tenha te ajudado, né? Tem alguns termos que não sei se você já conhecia. Se você já conhecia, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, né? Eu quero que você faça um comentário. Se você já passou por algum procedimento desse tipo, coloque aí pra gente ficar sabendo qual foi a sua experiência, ok? E eu te espero nos próximos vídeos.